Alô? Alô? Tá. Tá. Por que falar em sementes? Porque a cada encontro se planta algo, algo que precisa de tempo para germinar, e só então poderá dar frutos. Há um tempo de plantar, um tempo de germinar e um tempo de colher. No seminário anterior, Ruth apresentou um caso clínico no qual se evidencia o encontro entre o real e a realidade, momento em que essa realidade se rompe, abrindo espaço para um quadro de psicose. Trata-se de uma criança que, em dado momento, perde a distinção entre realidade e fantasia. O fenômeno alucinatório emerge aí como um fio condutor do trabalho. Ruth realizou um levantamento rigoroso sobre os conceitos de real e de realidade a partir dos diversos momentos do ensino de Lacan, Miller e Freud. Nomeou esse percurso como uma colcha de retalhos, imagem potente que acolho e ressalto aqui. Afinal, sabemos que nosso corpo é feito de retalhos e que, para recobri-lo, é preciso uma agulha que tanto costura como fura. No estágio do espelho, Lacan aponta a possibilidade, precária sim, de uma articulação entre simbólico e imaginário na tentativa de tratar o real. Vestir o corpo com essa colcha é, desde o início, tentar compor com o que escapa. No caso apresentado, o real mostrou sua face crua e rasgou essa colcha precariamente costurada. Quando o laço simbólico imaginário se rompe, realidade e fantasia também se desfazem. Romildo destacou a construção de Ruth, dando a ela um lugar central. No texto indicado para o seminário, da psicanálise em sua relação com a realidade, Romildo sublinha uma proposição perturbadora de Lacan, à sua maneira, sem concessões. Ele diz: nunca se saberá o que Hitler deve à psicanálise, a não ser pelo analista de Goebbels. E eu pergunto, por que Goebbels? Será por seu pé torto, índice de um ponto de limite, seu calcanhar de Aquiles? Ou por ter sido o mestre do discurso, da imagem e da fala nazista? Ainda que ele não tenha feito análise, o que dizer da transmissão silenciosa? Por que tanto ódio à psicanálise? De que se trata essa paixão? Goebbels não foi apenas o ministro da propaganda nazista. Ele foi, de certo modo, o próprio discurso totalitário encarnado. Sua função era fazer com que a palavra produzisse efeito de totalidade, que o simbólico operasse como se não houvesse resto. Sua oratória, seu domínio das imagens, sua capacidade de mobilização visavam silenciar a divisão do sujeito, eliminar a diferença, a falha. O regime que representava não tolerava o furo, nem no corpo social, nem no corpo individual. No entanto, o próprio corpo de Goebbels carregava um furo visível, seu pé torto, resultado de uma osteomielite na infância. Um detalhe biográfico que o expunha como exceção à norma estética da perfeição ariana que ele mesmo promovia. Ele, o porta-voz do ideal da pureza, trazia em si uma marca da imperfeição. E é justamente aí que se revela uma contradição essencial. O corpo que sustentava o discurso da perfeição era também o corpo falho, o corpo furado. Lacan nos ensina que o discurso totalitário tenta negar o sujeito, apagar a castração, abolir o impossível, mas o real retorna. E retorna, nesse caso, na forma de um corpo que não se deixa no ideal, não se encaixa no ideal. A imagem fabricada não consegue apagar a verdade do corpo gozado pelo real. E por isso perguntar, por que Goebbels? Porque é também perguntar o que o discurso totalitário quer apagar, que a psicanálise insiste em escutar.
O pé torto, o signo da falha, encarnada a impossibilidade de uma imagem plena. Ela encarna o ponto onde o simbólico e o imaginário se desfazem e o real faz furo. E talvez seja exatamente isso que alimenta silenciosamente a paixão de ódio dirigida à psicanálise. Por ser ela a prática que não só não apaga o furo, como sustenta como operador. Pois bem, passemos agora às sementes de hoje, que Andréia trará com a conversa com Romildo. Obrigada. O real e a instituição analítica. Comecei com uma epígrafe que é uma frase do Lacan, naquele pronunciamento na escola, mas que o Miller completa. Mais perto. Assim? Nossa. A frase do Lacan é a psicanálise e a escola. Nesse pronunciamento em 69, 2 anos depois da proposição. E o Miller completa, e é preciso não confundir os dois. A finalidade é a psicanálise, a escola não é mais que um meio. Bom, como a Sarita já falou, esse encontro nosso hoje é o 4º da série, do Seminário do Conselho esse ano, que tem trabalhado em torno do tema da relação entre o que conhecemos. Está abaixo? Tem que botar na frente, assim, isso. Nossa Senhora. Como é que a pessoa lê, né? Vamos lá. Bom, então, a Sarita já adiantou isso, né? Que a gente está na série da pergunta que articula orientação lacaniana e orientação para ou pelo real, tal como foi proposto por Romildo, que é o convidado do Conselho para coordenar essa série. Esse tema de hoje tem o título desafiador, o real na instituição analítica, e propõe interrogar a conexão entre a estrutura institucional da escola e a prática analítica, tendo o real como ponto central. Esse tema está diretamente ligado ao que foi tratado por Romildo no seminário ano passado, aquela série de 3 encontros que o Romildo coordenou sobre a diferença entre ensino e transmissão. Ao destacar que há uma descontinuidade, um intervalo entre um e outro, ensino e transmissão, o Romildo provocou uma série de questões em torno do tema da formação e do papel que a escola desempenha aí na formação. O pano de fundo dessa discussão é a pergunta sobre como ensinar o que a psicanálise nos ensina. Romildo destacou isso em um dos encontros, né? Ou seja, como fazer passar de uns aos outros o que a psicanálise só ensina de um a um. O Lacan, na nota adjunta, ou nota anexa ao ato de fundação, ele diz que o ensino da psicanálise não pode se transmitir de um sujeito a outro a não ser pela transferência de trabalho. E Miller acrescenta, não é uma transmissão em massa, é uma transmissão de um a outro e se efetua com o modelo da experiência analítica. É aí que está o problema, né? Diz ainda que, idealmente, toda a estrutura da escola teria como finalidade fazer com que haja menor número de obstáculos para isso. Bom, para abrir essa conversa, eu tomei como ponto de partida 2 frases da proposição, buscando verificar o que elas revelam sobre a questão da relação entre a escola e a formação do analista. Essa ideia, na verdade, quando eu comecei a escrever, eu estava tentando ser o mais fiel possível à proposta do Romildo, que era de pegar uma frase, mastigar, investigar, girar em torno dela, ao invés de fazer uma conferência do passo a passo, mas obviamente que eu não consegui. Eu tentei fazer um pouco dessa maneira, extrair as frases, mas depois eu segui o fio, como a gente sempre faz, né? É difícil essa ideia de lançar a frase, lançar a semente e ver no que dá. Não é simples. Bom, então as 2 frases que eu selecionei são: existe um real em jogo na própria formação do analista, e quase na sequência, o Lacan completa, esse real provoca o seu próprio desconhecimento ou até produz a sua negação sistemática. A proposição, que é o texto de 67, né, sobre o psicanalista da escola, é o texto fundamental para entender o que estava em jogo no momento da fundação da escola.
Antes de entrar nos detalhes do texto, vale situar alguns marcos históricos que podem nos ajudar a entender o seu contexto. Eu depois pensei em tirar essa parte histórica, mas o Romildo me aconselhou deixar, e eu acho que é importante, porque nem todo mundo tem a dimensão assim da tensão e da crise em torno do qual se deu a criação da escola, né? Tem um texto muito bom da Débora Nitzkaner, que é uma colega da EOL, na Correio 81, sobre isso. Chama Três Tempos da Proposição, ou Três Tempos de uma Proposição. É bem legal esse texto. Então, a Débora faz ali um traçado histórico-político, onde ela localiza os conflitos que resultaram na fratura institucional que antecedeu a criação da escola de Lacan. Bom, eu entendo que situar esse contexto de crise para poder localizar o real que funda a criação da escola é o que permite a gente entender o que o Miller aponta quando ele, no banquete, fala que a criação da escola não foi resultado da inspiração de Lacan ou de um capricho seu, mas resultado de fraturas que se deram em torno de uma crise institucional. É um detalhe que faz diferença, né? A história começa quando Lacan, membro da comissão de ensino, se ocupa da elaboração da doutrina sobre como ler Freud de uma forma diferente daquela proposta pelo presidente da instituição na época. A prática das sessões breves estava no centro da controvérsia. O Lacan é acusado de provocar a rebelião dos alunos contra os mestres e a suspensão do seu mandato como didata é solicitada. Nesse momento, em 53, junto com alguns outros, ele funda a nova Sociedade Francesa de Psicanálise, ainda uma sociedade, não uma escola, com a qual ele esperava tomar parte da IPA. Um mês depois, isso para mim, por exemplo, era uma novidade, né? Que quando ele funda a sociedade, ele esperava que ela fosse aceita pela IPA. Um mês depois, ele escreve a seu analista, Rudolf Lowenstein, falando da crise provocada por essa cisão e do seu interesse em instituir uma prática fundada em seus 3 registros, real, simbólico e imaginário. Isso lá atrás, em 53. Em setembro desse ano, a SFP, Sociedade Freudiana de Paris, é convidada por um grupo de analistas a se reunir em Roma. E ali Lacan faz a sua primeira manifestação internacional com um discurso próprio, não por acaso, sobre o tema do real, simbólico e imaginário. Então, desde o início ali, acossado por essa questão do real que atravessa o seu ensino de ponta a ponta. 2 anos depois, escreve Situação da Psicanálise e Formação do Psicanalista, em 56. É um texto onde ele é super ácido, né, e cortante, onde ele denuncia o quanto a psicanálise teria se distanciado do legado freudiano e propõe uma releitura dos conceitos. Ele fala conceitos sem preceitos, né, para resgatar no retorno a Freud a radicalidade da invenção freudiana. Em 59, a SFP solicita a sua filiação à IPA e no relatório da IPA, que é conhecido como Recomendações de Edimburgo, esse relatório estabelece como condição para essa filiação o afastamento de Lacan e doutor. Em 63, no marco do Congresso de Estocolmo, é determinado um prazo, então, que é 31 de outubro, para que o Lacan seja expulso. E, em novembro do mesmo ano, a excomunhão é ratificada em Assembleia Geral da SFP. Em junho de 64, acontece, então, a fundação da Escola Freudiana de Paris. E 3 anos depois, Lacan apresenta a sua proposição. Miller diz que o grande segredo da proposição... tem uma coisa que eu não botei no texto, mas que é importante. Eu não me lembro em qual lugar que o Miller fala isso, mas eu acho que é uma coisa fundamental. Ele vai dizer que o futuro da psicanálise e da escola se deve a Lacan não ter se deixado marginalizar por essa expulsão. Acho que é um detalhe super importante, assim, que a gente deixa batido, né? O que não é óbvio, né? O que ele fez da excomunhão. Bom, Miller diz que o grande segredo da proposição é o ato analítico. E ali ele indica a presença da orientação lacaniana, as tentativas de Lacan de apontar para esse real. Os impasses do seu ensino seguem esse fio de Ariadne, como escrever o impossível de escrever, o fio que vai de ponta a ponta. Tem um trecho de uma fala do Miller também, que eu destaquei, do Série 1, quando ele vai dizer que o ensino de Lacan é uma defesa
contra o real. Ele diz assim: foi de modo coagido e forçado que, aos poucos, os entalhes construídos por ele à maneira de Vauban, Vauban ou Vauban? Vauban, a qual ele alude no Seminário 17, tiveram de ceder diante de um real que ele tentou domesticar. Essa é a maneira de Vauban dá uma pista. Vauban chama Sebastião Lepreste Vauban. Nos dá uma pista da densidade da operação de se arranjar com o impossível pelas vias de tentar domesticar o real. A arquitetura desse engenheiro refere-se ao sistema de... Não, desisto. Tem hora que é melhor desistir. Vamos lá. Essa arquitetura se refere a um sistema de fortificações criadas por esse engenheiro militar francês que revolucionou a arte da guerra defensiva no século XVII ao projetar fortalezas em forma de estrela e sistemas de defesa extremamente eficientes. Ele concebeu muralhas baixas e espessas que substituíam os castelos altos e finos, tornando-se mais resistentes à artilharia da época. Um outro detalhe, um aspecto desses projetos, era o fato deles se adaptarem às características naturais do local, rios, colinas, encostas, usando o próprio relevo como parte da defesa. Eu me pergunto se essa metáfora não serviria para ilustrar a combinação paradoxal entre a radicalidade e o pragmatismo que caracteriza a posição de Lacan sobre a instituição analítica, que não é uma combinação óbvia, né? É preciso ver ainda o que essas metáforas bélicas, e que são várias, né? Assim, no ato ele fala a escola como base de operação contra o mal-estar da civilização. Tem vários momentos em que o Lacan usa essas metáforas bélicas, assim, imagem de guerra, né? E aí eu pergunto, é preciso ver o que essas metáforas bélicas que aparecem em alguns textos do Lacan ao tratar questões de escola nos revelam sobre os impasses e obstáculos envolvidos na lida com a vida associativa da psicanálise. E que relação essas batalhas têm com a presença desse real que Lacan tentou, segundo Miller, domesticar. Aí eu fiz dois subitens. Primeiro, o real, zona irremediável da existência, que é uma expressão que o Miller usa e eu achei linda. Bom, Miller, na ocasião da apresentação do 9º Congresso da MP, em 2012, em Buenos Aires, faz uma conferência sobre a desordem do real no século XXI, onde ele localiza as mutações no real pelos efeitos daquela combinação entre os discursos que vêm pelos avanços da ciência ligados a essa lógica, o discurso capitalista, né? Ele diz que Lacan faz um uso dessa palavra, o real, de uma maneira que lhe é própria e que não foi sempre o mesmo uso ao longo de todo o seu ensino. Então, diz o Miller, quando o real se disfarçava de natureza, ele parecia ser a manifestação mais evidente do conceito de ordem. A esse real que volta sempre no mesmo lugar, segundo as leis da natureza, o Lacan opunha o significante, que se caracteriza por estar sempre se deslocando, essa mobilidade, né? Ele se conecta, se substitui de forma metafórica ou metonímica e retorna onde não se espera, de surpresa, ao contrário do real, que naquela época se caracterizava por não surpreender. Então, o real, como o outro do outro, era a garantia, a própria garantia da ordem simbólica. E o nome do pai era a chave desse real simbolizado. Bom, aqui será preciso dar um salto para localizar o que, depois da retirada de alguns véus, se revela como o real sem lei. Um real que rompe a conexão com a natureza, ataca a ilusão de saber no real. Acontecem mudanças na civilização que fazem a natureza desaparecer como princípio de ordenação do mundo, né? Essa lógica de que as coisas funcionam de uma certa maneira. E o que resulta desse desaparecimento é o que chamamos de real como resto desordenado. Aí, citação do Miller, ele diz, toca-se o real por todos os lados, sem que se possa recuperar a menor ideia de harmonia. É uma mudança muito grande, né? Bom, a entrada em cena desse real desordenado produz consequências, tanto na teoria, quanto no modo de operar na clínica. Inicialmente, Lacan falava do inconsciente como saber no real, que é um desses véus que se levanta, né, para a gente
acessar esse real desordenado. Ele dizia que falava do inconsciente como saber no real, quando ele dizia que era estruturado como uma linguagem, o inconsciente. Em seguida, essa outra dimensão aparece com a língua, e o inconsciente freudiano passa a ser redefinido como uma elucubração de saber sobre um real. Os testemunhos de passe são os relatos da elucubração fantasmática de cada um a partir da expressão e da construção singular de sua experiência analítica, reduzida a um núcleo. A mulher usa uma expressão também que eu achei muito boa para falar isso. Ele diz reduzido a um pobre real que se atenua até se tornar um puro encontro com a língua e seus efeitos de gozo sobre o corpo. Trata-se de toda uma redução, né? O efeito de redução daquilo que antes se movimentava no campo do saber. O real, então, não é um cosmos, um mundo, não é uma ordem. Naquele livro, naquele curso do Miller, O Real na Experiência Analítica, ele fala que não tem nenhuma definição do real que vá favorecer algum progresso em direção a ele. Mas, ainda assim, a gente precisa ir fazendo alguns contornos, né? Então, ele diz, o real não é um cosmos, o mundo não é uma ordem, ele é um fim, um fragmento assistemático, separado do saber da ficção, que nasce desse encontro de la língua com o corpo. O encontro não responde a nenhuma lei prévia, é contingente e perverso, pois se traduz por um desvio de gozo em relação ao que o gozo deveria ser, né? O gozo natural, aquela ideia de um gozo natural, um desvio de um gozo. O real inventado por Lacan não é o real da ciência. Depois eu vou retomar isso um pouquinho mais à frente. É um real do acaso contingente, já que lhe falta a lei natural da relação sexual. Por isso, diz Miller, no século XXI, a psicanálise deve seguir a via da defesa contra o real sem lei e sem sentido. Deverá se centrar na maneira de incomodar a defesa, de desregrá-la frente ao real. Isso redefine também o desejo do analista, que não é um desejo puro, não é uma mitonímia infinita, né, um deslizamento de sentidos, sendo mais um desejo de reduzir o outro a seu real e libertá-lo do sentido. No final dessa conferência, que é quando ele está propondo o tema do 9º Congresso, o Miller diz que Lacan tentou representar o real como um nó borromiano, servindo-se da sua paixão pelo nó para tocar essa zona irremediável da existência, onde se encontra a ausência absoluta de amor, de fraternidade e todo sentimento humano. E é aí que a gente se atrapalha para pensar no laço entre os analistas com a escola, né? Bom, eis onde nos conduz a busca do real desprovido de sentido, que serve de bússola para a experiência da análise em nossos tempos. Agora, a instituição analítica, é o segundo e último item. Chegamos agora à encrenca, que é a nossa questão inicial, sobre a difícil combinação do modelo da experiência analítica com funcionamento institucional, tendo esse real no centro da equação. Saber que é uma equação que não se resolve é o ponto de partida para as perguntas que vão sendo constantemente relançadas por nós, né? Quando a gente está trabalhando direito. O papel que a escola desempenha na formação do analista está relacionado ao caráter problemático da transmissão no campo da psicanálise. No caso contrário, a gente se formaria na universidade ou nos cursos profissionalizantes, como qualquer outra área profissional, né? É uma transmissão que não responde aos critérios aristotélicos da episteme. Deixa eu ver, eu botei uma notinha aqui, ver se vale a pena falar. Aqui naquela nota adjunta ao ato, a nota anexa, ele fala uma coisa importante que eu vi só depois de texto pronto, é que ele faz uma separação, Lacan, muito radical entre o ensino e a escola. Isso me surpreendeu. Quando ele vai falar dos seminários, e aí ele vai dizer que a escola não depende do ensino, nem tampouco dispensa, já que ele se desenrola fora dela. Tem uma coisa bem radical aí nessa separação que o Romildo marcou lá atrás entre ensino e transmissão, né? Que os seminários, por exemplo, ele não considera como fazendo parte da escola. O que ele está no ato falando da escola são os dispositivos do cartel e do passe. E aí ele fala dos seminários, o lugar onde se desenrola o ensino, e ele faz essa cisão que eu achei muito radical. Ele diz isso, a escola não depende do ensino e nem tampouco dispensa, já que ele se desenrola fora dela.
não o dispensa. Sim, é que tem uma dobradiça aí que é... Bom, então, a ciência pode transmitir a certeza mediante ao ensino, a psicanálise não, diz Miller. Lacan define o real próprio da ciência como o real do número que se enraiza na linguagem. E, ao mesmo tempo, ele elabora um outro real. O Miller vai falar disso num texto pequenininho, mas uma preciosidade, chama Um Real para a Psicanálise, que está naquela publicação Como Terminam as Análises. É maravilhoso esse texto. Cadê? Lacan define o real da ciência como real. Tá. E, ao mesmo tempo, elabora um outro real, que não é o da ciência, aparelhado a outro tipo de certeza, de demonstração e de transmissão. Ele diz que, em psicanálise, nós acessamos o real através do impossível. Um impossível muito singular que se enraiza na contingência e na necessidade. Isso implica na questão, nossa pergunta, sobre a transmissão. Se há em psicanálise uma demonstração, como se transmite a certeza que dela se obtém? A transmissão em psicanálise se faz mediante a fuga de sentido, isso é o Miller, mediante ao que flui, e não mediante ao que não se move. A psicanálise só pode transmitir o que é da ordem de sua certeza na própria experiência analítica. Isso porque há um real para a ciência e outro para a psicanálise, que é o real do inconsciente. O que não significa que a psicanálise deva estar alheia ao que se passa nesse campo. A via de Lacan é positivar os traços que parecem negativos em relação à ciência para construir um aparato adequado ao real que nos concerne. O real, que é o osso do sintoma, aquele que o afeto disfarça, aquele em que se sustenta a existência da psicanálise do mundo. Em psicanálise, há o real, mas o real que não se escreve, o real próprio do inconsciente, aquele que responde à fórmula não há relação sexual. Diferente da ciência, aqui não há saber no real. Miller diz que isso é enorme, nesse texto que eu citei. Ele diz isso é enorme. A transmissão, a demonstração pela fuga de sentido, o impossível que se demonstra pela contingência. E pergunta como a contingência pode demonstrar o impossível e circunscrever o real. Como chegar a um dito demonstrativo pela contingência? Como alcançar um todos na transmissão, que é o todos da ciência, né? Mas que também interessa a psicanálise quando a gente está tratando do ensino e da transmissão. Miller diz que Lacan constrói um outro modo de certeza, um outro logo eu sei, próprio da psicanálise. E aí eu pergunto se não é justo aí que entra o dispositivo do passe, né? Na possibilidade desse para todos aí. Bom, vai ser preciso só mais um pouquinho de história. O Miller, num outro texto que eu usei bastante também para hoje, que é maravilhoso, que chama Política Lacaniana, está em espanhol. Ele divide o que chama a epopeia de Lacan em duas partes. Ele diz que os 10 primeiros anos da sua relação com a instituição, relação de Lacan com a instituição analítica, foram marcados pela conformidade. É uma palavra estranha quando a gente vê ela associada ao Lacan, né? Eu tomei um susto. Assim. E que a segunda parte, que começa com a excomunhão e com a criação da escola, é totalmente diferente. Porque, a partir dali, Lacan considerou que podia separar a descoberta do inconsciente e a psicanálise da IPA, uma disjunção inédita até então, que Lacan consagrou ao criar a escola como uma experiência inaugural. Falar de experiência não contínua, inaugural, quer dizer que Lacan precisou inventar meios para se arranjar de forma diferente da de Freud com os analistas. Isso aqui é a hipótese que o Lacan vai sustentar na proposição, né? Quando ele fala que o Freud quis a sociedade daquela maneira para proteger dos analistas. Mas eu me surpreendi também, eu não lembrava disso, eu reli a situação da psicanálise em 56 e ele já fala disso, dessa ideia de que, lá atrás, né? bem antes, quando ele denuncia as beatitudes como porta-vozes das suficiências e que Freud, de alguma maneira, sabia o que estava fazendo quando quis a sociedade daquela maneira. Né? Bom, então, a hipótese que Lacan sustenta na proposição, vou me repetir aqui, é que Freud, considerando que os analistas são débeis, isso é uma fala do Miller, e que, por isso, não se pode confiar em sua atitude natural ou em sua iniciativa para conservar viva a chama da experiência analítica,
teria instituído uma ordem de cerimônia. No ato também tem uma frase que é excelente sobre isso, do Lacan. Ele diz: em nossa época, a psicanálise está em toda parte e os psicanalistas em outro lugar. Ele faz essa disjunção. Seu modelo de sociedade, do freudiano, né, dominado pelo formalismo e animado por um certo número de ritos, esconde e faz desconhecer o real de que se trata, mas, ao mesmo tempo, de certa forma, o protege. Freud quis sociedades ritualizadas e formalizadas para proteger a psicanálise dos psicanalistas e tomou o traço de um estancamento para que, ao menos, fosse preservada e, inclusive, desconhecida a dimensão do real que está implicado no exercício da psicanálise. Lacan, então, ao reconhecer isso, foi levado a propor outra coisa. No que concerne a teoria e a experiência, a prática, ele promove o famoso retorno a Freud, do qual a gente já falou antes, mas do lado institucional, a ruptura é radical. No começo da nota adjunta, o Lacan diz que considera nulos simples hábitos. Isso revela sua aposta em manter o grupo analítico sem ritos, o que é um desafio muitíssimo difícil, né? A invenção do passe é o dispositivo que orienta essa aposta. Em um dos seus aspectos, como testemunho, o passe é o passo a partir do qual o para todos da transmissão pode adquirir algum sentido em uma análise. Mas, além disso, ele foi criado para combater o que Lacan denuncia nas sociedades da IPA, como a prevalência da hierarquia ou a cooptação dos sábios que a praticam. Com ele, apresenta-se uma nova definição do psicanalista. O novo psicanalista é o que surge da sua analisância. Para nós, isso parece algo assim, muito repisado, dito, né? O analista é fruto da sua própria análise, mas é preciso levar em conta o quanto essa tese é radical. As reações que ela provocou na época dão a medida do quanto a nova definição do analista, separada do estabelecimento profissional, foi revolucionária. A proposição foi primeiro apresentada aos AES e MEs, que a rechaçaram. No texto A Razão de um Fracasso, que é de 67, vemos um Lacan pessimista por considerar que não apenas a IPA, mas mesmo a sua escola, havia grandes obstáculos para fazer com que seus alunos se despojassem da ordem de cerimônia. Miller atribui esse pessimismo de Lacan à constatação de que esses alunos, abre aspas, preferem o semblante de uma tomada de decisão do que considerar de que se trata o real. E formula, assim, esse ponto de impasse. O sentimento de fracasso se capta cada vez que se percebe que o respeito às formas triunfa sobre o real em jogo. Penso que é disso que se trata na frase que destaquei da proposição: esse real provoca o seu próprio desconhecimento ou até a sua negação sistemática. Então, se por um lado o passe clínico foi bem aceito, o institucional foi um verdadeiro escândalo ao promover uma separação entre grados e hierarquia e deslocar o lugar do titular para instalá-lo no final da análise. Depois da recusa dos AES e dos AMEs à proposição, Lacan nunca mais voltou a apresentá-la a eles. Ela foi votada pelos analistas praticantes e aprovada depois de maio de 68, numa época propícia, né? O Miller comenta isso. A revolta dos notáveis frente ao passe, que resultou na partida de um certo número de pessoas da Escola Freudiana de Paris, em 69, chamado Quarto Grupo, era Pierre Lanier e mais uma turma, né? Eram muitos. Eu não entendi quantos eram, mas chamado de Quarto Grupo foram... Houve uma... Não eram tantos assim. Uma cisão. Né? Uma fundação de instituição. Isso. Então, essa revolta dos notáveis foi uma resposta a essa provocação institucional de Lacan, que consistiu em colocar o título mais elevado da hierarquia no final da análise e cortar a hierarquia desse ápice. O Miller, nesse livrinho que eu falei, que é uma série de seminários, o Política Lacaniana, né? É uma série de seminários que o Miller deu na Seção Clínica de Paris no final dos anos 90. Ele sugere que se leia a proposição juntamente com o discurso da Escola Freudiana de Paris, para que se veja o quanto esses textos subversivos provocaram um deslocamento de forças
e um deslizamento de poder na instituição. A cisão da prova desse efeito, né? Em seguida, ele faz um alerta que eu acho que nos serve ainda hoje. Miller pergunta se o passe não teria se tornado a nova norma, isso no final dos anos 90, né? E diz que é necessário prestar atenção porque nada impede que o procedimento do passe se torne também uma cerimônia. Isso significa que mesmo na escola de Lacan nós estamos imunes aos efeitos do que ele nomeia como essa tendência a uma negação sistemática do real? No discurso à Escola Freudiana de Paris, logo depois da proposição do passe, Lacan apresenta o campo da psicanálise como um campo em suspenso e que está em sofrimento e em esperança de uma elaboração teórica dos analistas. Miller diz que isso se estende ao campo associativo, à vida da escola, e acrescenta: o campo da psicanálise continua sendo um campo em suspenso. E eu me pergunto se isso não vai de par com a ideia de que a escola tem a sua inconsistência como seu bem mais precioso, né? Isso que a gente, uma fala que é muito repetida também. Essa série dos seminários da política lacaniana é uma preciosidade para tratar do nosso assunto aqui hoje. Ali o Miller consegue tomar um pouco de distância da rotina para colocar em debate o destino da psicanálise, que não é fácil de fazer, né? Sair da rotina. Diz que normalmente ficamos agarrados ao solo pelos assuntos do dia e pergunta até que ponto a nossa prática institucional é próxima ou distante da de Lacan, porque nós também nos acostumamos a um certo, ele fala, um ronronar burocrático, negociador, e ao mesmo tempo, ele diz, homeostático, cuidadoso, vital para que a escola possa existir. Então, é um equilíbrio tenso, né? Diz que é preciso ter cuidado, porque existe a tendência a uma certa ideia de felicidade institucional. Achei isso ótimo. Uma ideia de que estamos finalmente na ética da responsabilidade, de que finalmente não há opositores, porque a nossa ética é do real, e frente ao real não há opositores. Ele lembra que Lacan tinha a ideia de que sua escola estava feita para viver no mal-estar. Não se devia tratá-lo, mas deixá-lo estar, deixá-lo prosperar, e que se podia esperar alguns resultados positivos desse mal-estar de estar juntos. Aqui é uma citação do Miller, ele diz assim: fomentar uma comunidade com o mal-estar era talvez a forma mais justa de fazer viver um grupo analítico. Isso é o que se pode dizer se quiser estar de acordo com Lacan até as últimas consequências da sua prática institucional. Miller lembra também que o mal-estar imperou desde 74 até a dissolução da escola em 80, e que o ser social do grupo analítico tem a dissolução no horizonte. E ele diz, justamente o que nos impede de estar completamente de acordo com a prática institucional de Lacan é que, no fim, houve a dissolução. E aí eu pergunto, podemos dizer que ainda hoje esse horizonte se mantém? E, se não, quais as consequências para a relação que se estabelece entre escola e instituição como experiência inaugural, se a gente perde esse ponto no horizonte, né, da dissolução? Voltamos à questão da relação entre instituição autônoma do analista, a única verdadeiramente conforme a perspectiva de Lacan, o seu sou analista solitário, com uma instituição analítica. Como se arranja esse laço é a equação que nos põe a trabalho, mas que já de partida, como eu disse antes, sabemos que não se resolve. Na proposição, o Lacan fala do AE como aquele que pode tornar-se responsável pelo progresso da escola, aquele que pode tornar-se psicanalista da própria experiência. O Miller corrige a interpretação equivocada dessa frase, que muitas vezes foi entendida como AE, psicanalista da sua própria experiência de análise, né? E ele diz que não se trata da experiência própria do analisante, mas da experiência própria da escola. Ou seja, desde o início, na criação da escola, o Lacan já supõe que é preciso interpretá-la. E se é preciso interpretá-la, é porque ele já contava que o funcionamento da escola produziria sintomas a serem interpretados. Sintomas como tentativas de se arranjar com o real em jogo na formação que a escola dispensa, pergunto. Tomar a escola como um sujeito a ser constantemente interpretado, como propõe Miller na teoria de Turing, talvez seja a maneira de suportar algum convívio com essa zona irremediável da existência onde o real comparece. Sem esse trabalho permanente,
corremos o risco de sufocar o vivo da escola com o ronronar burocrático da máquina institucional. Logo no início do ato de fundação, Lacan fala da escola como o organismo no qual deve realizar-se o trabalho que visa reconduzir a psicanálise ao dever que lhe compete nesse mundo, e recomenda que haja uma crítica assídua, que se encarregue de denunciar os desvios e concessões que amortecem seu progresso, degradando seu emprego, aquela frase famosa do ato. A crítica deve ser assídua e o trabalho permanente, pois o que Lacan adverte e o Miller faz ressoar nesses textos é que mesmo na escola, não só nas sociedades da IPA, não estamos imunes aos desvios e concessões que amortecem o progresso da psicanálise. É isso. Boa noite. Queria agradecer a Sarita e a Andrea terem nos preparado o caminho da discussão dessa noite. Eu li que a Andrea tem uma maneira bem dela de trabalhar. Ela me mandou umas 5 versões. Ela vai aperfeiçoando, fazendo o que ela pensa que é aperfeiçoar, e me manda. Aí eu leio e digo, está pronto, basta. Aí ela, sim, mas sim, está ruim. E foram, acho que 6 versões ao todo, né? Quer dizer, tem uma desvantagem, mas também tem uma vantagem. A vantagem é que ela nos força a acompanhar o trabalho dela enquanto ela trabalha. Isso é um luxo, né? Não é todo dia que a gente consegue ter acesso a esse tipo de coisa. Sobretudo, quando ela tratou, ao longo desse tempo todo, de coisas que a gente não toca tanto, que é o caráter histórico do ensino de Lacan. Por quê? Isso aqui é melhor. Tá ruim, hein? É porque isso é chato, porque tem que falar juntinho, sabe? Então, justamente porque eu li várias vezes os textos de André, então eu cheguei a uma coisa, é que eu nem sei se André se deu conta disso, é que esse texto de André, ele sempre está dividido em 2. Não é? Não é à toa que ela escolheu como epígrafe uma coisa que nega o que ela vai dizer depois. Né? Lacan, de fato, disse: uma coisa é a psicanálise, outra coisa é a escola. Né? Só a primeira, o resto é um Miller. É uma epígrafe, Um pouco importa, mas é o contrário. Esse seminário daqui foi montado para se fazer uma aproximação entre a instituição e a experiência analítica, e como epígrafe da intervenção de André, a gente tem exatamente o contrário. Quer dizer, como é que se deve separar os dois. Então, consideremos que os dois têm razão. Um que diz sim, o outro que diz não. Como eles vão poder ter razão se são opostos? Então, me parece que a palavra que deve nortear a nossa discussão é a palavra paradoxo. É uma palavra que serve para desculpar muita ignorância. Né? A gente não sabe o que está dizendo e diz, isso é um paradoxo. Então, eu vou correr esse risco hoje dizendo que o que permite que seja discutido um sim e um não ao mesmo tempo, e se referindo ao mesmo objeto, é que eles são paradoxais, ou eles têm uma relação entre eles paradoxais. E para começar esse epígrafe de André, com a ideia de que Lacan passou a vida inteira querendo aproximar a experiência analítica da
experiência institucional. Não é? É interessante, porque Lacan ele era muito ligado à instituição. Essa primeira parte do ensino dele, que Millet chama de conformidade, é de conformidade no sentido de que ele não era rebelde, mas ele atuava. Não é? Existe, por exemplo, ele foi encarregado em 1949 de fazer o projeto de ensino do Instituto. Quer dizer, que era uma responsabilidade imensa, porque é a partir daí que a instituição ia mobilizar e ia passar o ensino para os jovens. Né? E tem também essa famosa carta a Loewenstein, que a Andrea citou, em que ele era um analista dele, ou pelo menos ex-analista dele, e Lacan denuncia as manobras que estavam sendo feitas contra ele. E o que é interessante, isso a Andrea teve o mérito de salientar, é que o essencial do que queria Lacan para a instituição analítica, não havia escola ainda, é que se orientasse, ou a instituição fosse orientada pela sua trilogia, real, simbólico e imaginário, o que tinha rigorosamente nada a ver com o que era previsto no ensino da IPA. Então, quer dizer, existe ele mesmo na IPA, quer dizer, ele está montando as razões que vão fazer que ele seja expulso da IPA e da sociedade francesa. Não é? Essa é uma carta muito interessante, porque é uma queixa que ele faz ao Loewenstein, que não tinha nenhuma razão de ser a favor de Lacan. Ele não tinha a menor simpatia por Lacan, e ele era amante da princesa Bonaparte, que detestava Lacan. Quer dizer, era um trio de ódio, uma coisa realmente muito difícil para Lacan, para todos, né? Então, vocês estão vendo como é que se foi engendrando a ideia de que ele faria uma instituição totalmente diferente da que ele conhecia e na qual ele fora formado. Isso é bem interessante, porque evita que a gente siga ou alimente a ideia de que Lacan era um pobre sofredor ou uma vítima. Né? Lacan era um atuante, um militante, e ele entendia até antes dos outros onde é que ele estava se metendo. Até que realmente não havia disputa possível e ele caiu do galho, quer dizer, ele sobrou, não é? Em posição que a gente diria de objeto. Objeto, resto, dejeto. Não é? Então, é interessante porque o que Lacan esperava, essa tal conformidade que Millet fala, o que Lacan fazia em conformidade era com a intenção de ficar o resto da vida na IPA. Quer dizer, somente quando ele foi expulso é que ele, digamos assim, zerou as intenções dele e pôde fazer uma instituição mais ou menos segundo os princípios que ele seguia e que tinha sido, no começo dos anos 50, baseado na trilogia Real, Simbólico e Imaginário. Isso me parece muito, muito interessante e muito importante da gente salientar. Então, o desafio para sempre da instituição de Lacan, da escola de Lacan, é como é que é preciso ou possível tratar o paradoxo sem eliminar o paradoxo. Como é que se constrói uma política, e política é uma prática,
Como é que se constrói uma política fazendo a partir da dificuldade sem eliminar a dificuldade? Então, isso quer dizer que esses dois opostos têm lugar de existir. Não é isso? Quer dizer, é preciso distinguir a escola e a experiência analítica, e é preciso que se batalhe pela aproximação entre a escola e a experiência analítica. Então, não é tanto um aperfeiçoamento moral que se pede a gente, mas é uma certa modéstia de saber que aquilo que a gente pensa o contrário pode ser que caiba no contrário que a gente pensa. Não é? E que essa discussão possa ser permanente para sempre. Não é? Não pode haver uma escola ideal. Isso significa que esse encontro e desencontro não vão nunca chegar a um acordo. Não é? A gente poderia citar uma meia dúzia de pares opostos que estão no coração da instituição de Lacan. Talvez o mais conhecido deles seja hierarquia e grados. Né? De um lado, você tem um tesoureiro da escola, do outro lado, você tem um AE. Né? Aparentemente, eles não têm nenhum diálogo, não há porquê eles dialogarem. Um hierarca e um grados. Alguém que vai dar testemunho, mais do que aproximar a análise da experiência analítica, ele vai dar testemunho da própria experiência analítica. Então, Lacan coloca isso daí, não é à toa, não é como a Andrea falou, que isso foi o caroço da grande debandada de 1969. A gente tem Pierre Lanier, uma pessoa importantíssima na escola de Lacan. Valard Brégard, François... Não. Não. François, que fez... Enfim, daqui a pouco eu me lembro. Perrier, François Perrier. Entende? Como eram pessoas fundamentais, eram grandes supervisores, eram analistas procurados, eles intervinham com frequência, e no meio, por exemplo, Pierre Lanier tinha uma vocação teórica que ninguém pode discutir. Era uma pessoa que pensava a psicanálise. Né? François Perrier era um especialista na histeria. Não é? Como é que essa gente se revoltou exatamente quando Lacan rompeu um laço que era um falso laço? Vocês estão vendo? Quando Lacan disse, olha, existem essas duas coisas, hierarquia e grados, que vão trabalhar juntos, mas devem ser mantidas como separadas. Isso aí me parece que é o coração da instituição lacaniana. Essa ideia de que você monta ou você reconhece um paradoxo, luta contra esse paradoxo até certo ponto, mas sem eliminar o paradoxo, que vai ser digamos, o motor do funcionamento da escola. Então, não é que a gente deva realizar um ideal, mas a gente deve saber mais ou menos o que fazer com nossos paradoxos, que não vão desaparecer. Lacan tinha uma frase que foi citada por Andrea. Lacan se pergunta qual é esta experiência singela, entre todas, que vai trazer nestes sujeitos transformações tão profundas. Quer dizer, como é que você pode encarar os efeitos práticos de uma análise a partir do funcionamento singelo? Eu me lembro que eu andei falando que o analista é uma função modesta.
Eu ousaria dizer que vai mais ou menos nesse sentido. Quais são elas e qual é a sua mola? Então, essa pergunta é muito interessante, porque também está nessa mesma sequência de pares opostos que não podem nem se absorverem, nem ser eliminados. Essa, não é, uma espécie de conclusão que Lacan tira na proposição, que foi citada por Andrea também, que é uma coisa fabulosa. Quando Lacan diz existe um real em jogo na própria formação do analista, ou seja, existe na formação do analista algo de essencial que nega a formação do analista, se dá para eu traduzir assim. Esse real provoca o seu próprio desconhecimento ou até produz a sua negação sistemática. Então, ele, pouco antes ou pouco depois, ele diz que as sociedades de psicanálise são movidas por esse real. Elas aceitem ou não. Então, Lacan está falando exatamente do real como real. Quer dizer, como aquilo que, mesmo você negando, ele é atuante. Não sei se vocês conhecem um livro de Agamben, de Giorgio Agamben, que se chama, é um livro fininho assim, A Mais Alta das Solidões, eu acho. Que ele fala dos franciscanos, da ordem religiosa, e ele diz a uma certa altura lá alguma coisa, eu não fui ver, faz muito tempo que eu li isso, mas ele diz mais ou menos isso. É uma tendência, uma tentação, uma tentativa de fazer de todos os gestos da vida uma liturgia. Faz sentido? Faz? Todos os gestos da vida. Eu vou na padaria comprar pão, isso fazer parte de uma abordagem litúrgica geral. Uma coisa quase correspondente aí para a missa. Tá? Essa seria uma maneira que a gente diria idealista de atender ao trabalho com esse paradoxo. Ele ia à padaria comprar pão, não tem rigorosamente nada a ver com um ato religioso. E, no entanto, a ética mais profunda da ordem franciscana, segundo Agamben, seria fazer o conjunto da vida como uma liturgia. Não é de jeito nenhum isso que Lacan pretende. O que Lacan pretende é que esse paradoxo continue como paradoxo, mas não seja eliminado. Então, vocês veem que, politicamente, isso é muito difícil. Entende? É muito difícil, porque não é chegar num ponto ideal, mas se tocar a vida em cima de uma dificuldade essencial. Tá? O dia a dia da escola de Lacan se funda nesse paradoxo, que nem vai ser absorvido, nem vai ser eliminado. E também não vai ditar a nossa moral, digamos assim. Faz sentido? Tá bom? Então, outra parte importante que foi salientada por Andrea é o que Lacan diz da posição de Freud em relação à fundação da IPA. Freud não estava, ele, a partir de um certo ano, ele não foi mais para os congressos, e ele aceitou que a IPA fosse fundada num sentido totalmente contrário ao que Lacan, por exemplo, e mais alguns, poderiam pensar. Tá? Existia uma análise, algumas bem conduzidas, existia uma instituição de ensino e de formação. Não tinham nenhum encontro um com o outro. Aliás, foi essa a primeira intenção de se fundar o Instituto, foi para isso. O nosso Instituto pretende outra coisa, mas em 1900
né? O primeiro foi Abraham, que fundou em Berlim, e a ideia era essa: como é que se consegue, numa prática tão fina, tão delicada e tão difícil como a prática analítica, se consegue manter uma instituição de ensino, né? Então, o Instituto foi também para a saúde mental, mas foi para o ensino da psicanálise. Então, me parece que essa palavra paradoxo, ela retrata perfeitamente como é que eu chamaria? O princípio ético do ensino de Lacan, que é um homem que não fugiu dos paradoxos. E ele pagou vários preços pesados. Não era alguém que achava, eu tenho uma solução e vocês não me aceitam. Ele sabia que a solução dele também era relativa e estava sujeita, né? Tanto que terminou na dissolução da própria escola. Bom, o que é que vocês acham? Hum? Ou pelo menos fala assim, achar. Eu acho que você traz coisas interessantes, e André também. Não? Não? Esse aqui tá bom. Enfim, eu acho que tanto o texto de Andréia, e agradeço aí também a nossa colega que trouxe de um jeito muito delicado, né, tudo que a gente trabalhou na última vez. Então, eu acho que assim, são 3 tempos aqui de vocês que só gratificam, né? Por isso que eu fiquei logo com vontade de falar e agradecer principalmente. Bom, em relação, começar aqui com o Romildo, que está mais fresco, eu anotei aqui o que ele estava falando, a questão do paradoxo, né, Romildo? Eu não sei, assim, a primeira coisa que me veio à cabeça é pensar, não talvez em paradoxo, mas numa tensão necessária, né? Alguma coisa que ficaria nesses polos que você trouxe, mas que precisam dessa tensão para se manter. Eu acho que se elimina a tensão, talvez alguma coisa se dissolva aí de um jeito que virou instituição ou só uma outra coisa. Então, eu pensei, inclusive, que não é à toa que, quando a Andrea trouxe a questão da insistência do Lacan desde o início, do real simbólico imaginário, desde o percurso dele, né? Saindo de um lugar, mas já com essa ideia do real simbólico imaginário, se já não teria essa lógica são 3 registros completamente diferentes um do outro, disjuntos, mas que fazem um laço. Então, eu acho que tem uma lógica borromiana aí, já desde o início, que é isso que não se comunica, pode fazer laço, né? Então, eu acho que isso traz uma questão super importante, né, para a gente poder pensar nesse nó como real, né, na formação. E uma coisa também que eu acho que a Andrea trouxe no texto dela é essa questão do impossível e do contingente, né, que você traz o contingente como uma possibilidade de fazer trabalhar esse impossível e revelar o real, né, esse encontro. E aí eu pensei nesses... Você trouxe vários tempos do Lacan no trabalho com real, né? Você trouxe, foi bem didático, interessante. E eu pensei nesse real impossível, lógico, naquele que ele traz a questão de não cessa de não se escrever, ou não há relação, né? E o real que você trouxe super bem desenvolvido, que eu só gostaria de pontuar, que é esse real da contingência, o real sem lei, o real que você coloca como esse estilhaçado, essa coisa que perturba, né? E que
que, de alguma forma, tem relação com o desejo do analista. Eu acho que, se a gente puder pensar o desejo do analista, né, por esse viés desse encontro, né, isso que um desejo de alcançar esse real, talvez, porque é inalcançável, mas é um desejo que corre atrás do próprio rabo, né? Eu acho que é uma coisa meio por aí. Então, assim, era só mesmo e essa coisa da fuga do sentido, né? A fuga do sentido, que seria a transmissão. Quer dizer, como é que a gente pode pensar que o que foge ao sentido é exatamente o que se transmite? A diferença entre ensino e transmissão, né? Eu acho que foi muito bom isso que foi colocado, porque aquilo que escapa é aquilo que se transmite, né? E aí eu vou puxar a sardinha um pouco para o meu lado, a questão do controle, né? Que a gente está trabalhando agora, né? A supervisão, o controle, que é um caminho que o Conselho está se debruçando, e que traz uma questão importante sobre esse lugar, né, de uma certa garantia daquilo que não se garante, né? O controle, na verdade, é algo que vai trazer um certo laço com esse real, com isso que se transmite, porque é da ordem da transmissão. Quando você passa um caso para alguém e fala de um caso para alguém, você está transmitindo algo que o sujeito não está lá, você está mediando uma situação, né, que aparece a partir desse impossível e que tangencia também, por exemplo, o lugar do passe, quando o passador transmite para o júri algo que ele escutou. Ou seja, vai ser toda uma transmissão de algo que me parece que é por essas vias que o real se transmite. Não sei o que vocês acham disso, mas... Maria Silvia, depois a Ângela. Bom, excelente trabalho. Vocês fazem pensar, e é isto que precisamos. Vou no paradoxo. Eu pensei assim, bom, incluir o paradoxo é uma coisa dificílima. Por quê? Porque dizer sim e não ao mesmo tempo é ficar no não sentido, na ausência de sentido, de alguma maneira. Implica... Sim. Tem um ali, lá da Sarita. A nossa colega Daiol, Silvia Tendler, ela organizou uma série de textos de Miller em torno da questão do real e do sentido. Então, ela apontou alguma coisa que Miller... Eu não tive tempo de olhar no curso de Miller, O Lugar e o Laço, mas onde ele diz que a lógica seja menos determinante em psicanálise que a poesia. Bom, mas a gente deve lembrar que a lógica já foi uma tentativa de Lacan de abordar o real. Então, existe uma série de quebras ao longo do itinerário do ensino de Lacan, visando sempre o real, mas de forma diferente. Então, por exemplo, quando se passa da lógica para a poesia, existe um corte radical e, no entanto, existe também um princípio ético de Lacan que vai na direção do real. Eu gostei muito dessa observação. Posso furar a fila? Porque eu me lembrei agora, quando o Romil está falando dessa passagem da lógica poesia, justamente no Lugar e o Laço, o Miller vai falar de uma diferença que é da forma mecânica e da forma nodal, né? Essa paixão pelo nó faz ele fazer assim como da lógica a poesia, da lógica mecânica, ele fala da sujeição mecânica, ao modo do laço nodal, que ele vai dizer que é a moda feminina de fazer laço. Eu tinha até usado isso em uma das
6 versões que eu mandei para você, mas no final a coisa ficou muito idealizada, porque eu perguntei lá no final se isso não seria uma forma possível para orientar um pouco o laço da escola, né? Esse laço à moda feminina, inspirada na relação dos nós, com uma certa flexibilidade, essa jogada, né, de que 2 juntos e se solta e tal. Eu acho que tem tudo a ver com essa questão da lógica, a poesia, do mecânico ao modelo do nó, né? E o que ele chama de um modo feminino de fazer laço. Não, eu só queria, não sei, você me cortou um pouco com esse assunto da poesia, mas muito bem-vindo. A questão da poesia justamente pode ser uma saída a esse sem saída do sim e do não, né? Ambos têm a ver com a perda de sentido. Sim, A sim. projeção e a poesia, Sim, apesar de serem totalmente diferentes. É outra forma de Mas tratamento. existe um caminho aí que vai, enfim, no qual elas estão unidas, a lógica e a poesia. Sim. Não, eu acho interessante. Eu acho difícil fazer isto na nossa prática, fazer isto juntos com os colegas. Eu acho difícil essa coisa de consentir com esse real. A gente tenta sempre, enfim, evitá-lo ou se defender dele. Então, eu acho que isso é todo um exercício e que a própria análise pode nos ajudar um pouco. Eu não sou tão assim, achando que pode tudo, mas um pouco mais, quem sabe, para que nossos grupos, tal qual os constituímos, a nossa escola, possa andar e não se desfazer a toda hora, porque Lacan nos dá o exemplo das dificuldades de ele manter a dissolução da escola, todos os problemas, né, que surgem justamente, eu acho que são frente a esses paradoxos entre a hierarquia e o grados, enfim, várias situações que levaram a ele estar muito sozinho, como ele falava, e que realmente ele estava sozinho. Eu tive uma vez um depoimento de um homem, que não sei se é verdade, que teria encontrado Lacan numa noite num bar, já era bem velho Lacan, e ele estava já um pouco embebedado, Lacan, e Lacan estava muito choroso, estava muito triste naquela noite, e este homem, que era outro também, que eu não sei, gostaria de beber, se aproximou dele, e Lacan se apresentou, e ele não sabia quem era Lacan, não tinha nem ideia, e conversou com ele um pouco e falou que viu que este homem estava com algum problema, estava muito triste, e decidiu acompanhá-lo. Já era um homem, já estava velho, Lacan, decidiu acompanhá-lo até a casa, né? Mas realmente essa solidão, essa coisa assim que ele nos transmite, ele não foi vítima nenhuma e foi realmente um gênio, mas que ele deveria ter grandes sofrimentos. Pelé fala disso, essa tristeza na velhice. Sim. É uma coisa que na juventude lá ninguém nunca tinha visto ele triste. Bom, eu achei muito interessante o significante de transformação trazido pela Andréia, e fiquei pensando também da importância de tomar a inconsistência como o bem mais precioso. Tomar a inconsistência como um bem mais precioso, né? E aí eu fiquei pensando, né, nessa que Maria Silva também tocou aí dos paradoxos, né, sobre o tratamento da inconsistência, né? Se justamente o tratamento da inconsistência já não é um paradoxo, né? Porque é preciso que essa inconsistência seja permanente, né, para que haja trabalho de transformação. Então, esse é um ponto para mim importante. E agradecer aí a vocês. Bom, são muitas coisas. Vou começar pegando o título, né? Porque o real na instituição analítica e não o real na escola de Lacan. Então, acho que aí já tem, né? Acho que sei lá, uma pista dessa questão, né? Instituição versus escola. Como é que a gente faz com que essas duas coisas coexistam? Acho que é isso que a gente está tentando tratar aqui. E aí você pega o livrinho e vai falar da poesia. Eu realmente fico completamente perdida, porque se a gente está
no dia a dia, no trabalho, como é que é? Agarrados ao solo pelos assuntos do dia a dia, no ronronar burocrático, o mal-estar de estar juntos. Como é que a gente sai disso pela poesia? Numa boa. Enfim, na experiência analítica, a gente até consegue tocar, mas na escola, na instituição, como é que a gente troca a lâmpada, a luz amarela, a luz branca, a estante de livros? É muito difícil, né? Muito difícil. Como é que a gente... Quê? Sim, mas não é simples, não é fácil, né? Então, como é que a gente consegue recolher esses momentos onde isso é possível? Onde a gente consegue... Tem um texto nesse livro que a André citou, do Lacan, Como Terminam as Análises, sobre a formação, é o efeito de formação. Né? São efeitos, isso, é que nem um discurso analítico, são lampejos. Mas seria muito, muito interessante se a gente conseguisse recolher a realidade disso, como é que fala? Wirklichkeit, né? A realidade efetiva. Eu, quando ocupei o lugar de hierarquia, né? Fui tesoureira, como você, me batalhei muito com isso, né? O que é a realidade efetiva? O que é possível fazer dentro disso que a gente está o tempo todo às voltas com? Porque a gente pode falar, não, da lógica, poesia, mas, cara, o que a gente faz com como a gente faz isso? Enfim, sigo me perguntando. Você acabou de fazer isso que eu ia dizer. Acho que eu sou Eu acho que a questão do Romildo, que ele extraiu da Andréia, que está presente na fala da Andréia, não vamos separar e não vamos opor. Mas como é que faz? Essa do paradoxo é isso, né? Se a gente fizer oposição, fica fácil também. O poeta contra o cientista, a contingência contra a necessidade. E aí a gente vai dizer que a gente é obrigado à necessidade, mas de vez em quando a gente é poeta. Isso não vai dar bom. Como é que faz partículas as duas? Acho que é isso que a Renata está dizendo. E Lacan avançou um pouco. Acho que, por exemplo, a gente podia pegar alienação e separação, que é uma proposta de pensar o paradoxo, que é um pouco um nunca sem o outro, mas nunca um e outro, ao mesmo tempo agora. Aquela história toda do pulsão do sujeito e do objeto poderia ser uma maneira de pensar que talvez seja assim. Então, essa seria uma possibilidade para a gente avançar na discussão sobre, sim, sempre, nunca, como é que é? Instituição e poesia. Nunca os dois ao mesmo tempo, mas nunca uma sem a outra. Não é uma furando a outra, uma contra a outra. Isso aparece muito no texto da André, esse vai e vem, e aí eu acho que seria uma maneira. E, me opondo um pouquinho, propondo opor, diferentemente da Ruth, pensar o laço, ou o nó, não é um prolongamento dessa tensão. Eu acho que a André fala isso também. É uma solução para essa tensão. Tem a ideia de poder ser um laço. Quer dizer, alguma coisa que alguém falou aí foi sobre, vocês estavam falando sobre o que fura, é isso que faz o laço. Então, não é exatamente o furo que fica furando. Ele produz um laço logo depois, que é também o perigo, porque na hora que furou já vira laço. Somos todos poetas, por exemplo. Então, essas são duas maneiras logificadas, sei lá, de pensar o paradoxo, e a gente deveria tentar trazê-las também, a alienação-separação e o nó. O nó é como a Ruth falou, eu não vou avançar, mas a ideia de que é possível, com coisas diferentes, você fazer laço. É diferente de pensar que sempre haverá tensão. Tem uma hora que a tensão se resolve. Depois não, né? Mas isso também é interessante para a discussão. Porque, inclusive, senão fica uma coisa muito idealizada, né? Como é que a gente vai conviver aqui na instituição? Eu sinto mal-estar, mas cadê a poesia? Cadê... Pois é. Deixa eu só fazer um comentário. Eu estava me lembrando do seminário de política, no seminário de política que é coordenado pela Marícia e Ana Tereza, teve uma conversa que eu acho que justamente coloca um pouco o laço dos diferentes, que não é uma coisa ou outra. Eu me lembro que a Marícia fez uma pergunta sobre de que maneira que a escola como experiência, não era isso, Marícia, podia afetava, interferia, fazia tudo na escola, na instituição. E aí o Rodrigo entrou na conversa perguntando como é que o contrário, né? Essa questão da escola como instituição, o que ela pode provocar
tem uma coisa de uma dobradiça aí, que é difícil a gente não separar para pensar em um e outro, né? Mas tem alguma coisa nesse par escola-instituição. E aí eu fiquei pensando também, que a coisa muito na teoria, fiquei pensando numa situação bem prática. Em 2023, quando a gente se assustou aqui com aquela situação de que nenhum jovem tinha pedido para entrar pela NPJ pelo Rio de Janeiro, que era uma questão, eu acho que institucional, né? A gente pode tomar isso assim, o que aconteceu ali? Esse susto, né? Eu acho que primeiro isso provocou uma espécie de susto, ele serviu para um passo a mais. A gente estava, na época, a presidente do conselho era Ana Tereza, e ali, durante aquela conversação, quando isso apareceu, teve um efeito de interromper essa coisa do automaton institucional, dos seminários na sequência, que era a leitura do curso de mulher, de parar para olhar para aquilo, e disso começa a se extrair uma série de interpretações possíveis, né? E de outros sintomas que foram se agregando. Não sei se isso é um bom exemplo, mas fiquei pensando um pouco também para tirar essa ideia de que o analista, o AE, aquele que vai só o AE, não tem alguma coisa da vida institucional que traz uma questão sobre esse efeito de escola e formação, se a gente não foge do mal-estar correndo, se a gente pode tomar o mal-estar como uma crise e suportar essa dose que o Miller fala aqui de um mal-estar necessário e produtivo, né? Não deixar passar e tomar como uma crise e se ocupar de interpretar. Então, eu acho que ali foi um momento de alguma coisa disso muito na prática. O prazer. Não sei se serve, E a mas... calma. Eu acho que depois daquela crise, depois daquele momento de 2023, que nós nos reunimos a trabalhar, eu acho que teve um momento do conselho assim de bom, foi bom, né? Fizemos um trabalho bacana. Não terminou, né? Eu acho que a coisa está em andamento. Mas, assim... Não, eu só estou querendo colocar assim, a gente tem um momento de calmaria, é preciso. Tem momentos de prazer. Estou botando calmaria assim, mas... Bom, eu fiquei meio, desde do último encontro, eu fiquei muito impactado, pensando, e de uma certa maneira abriu muitas questões essa questão que o Romildo trouxe do Goebbels como manco. E o que me impressionou, eu não sei se eu estou ficando muito hipnotizado por essa questão, porque eu fui ver lá, pegar uma referência do Lacan no Seminário 17, que ele mostra ali que a questão do próprio nome do Édipo é manco. É o que o claudica, e ele retoma isso a partir do Lévi-Strauss, dizendo que toda a estrutura ela precisa de 2 pés, algo que, de uma certa maneira, interroga, faz barra e, ao mesmo tempo, dá apoio e permite avançar. Bom, se você for ver lá na questão, o Jean-Pierre Bernard tem 1000 trabalhos sobre essa questão do Édipo e da treino, mas não, acho que essa questão e de como assim a questão do manco interroga a tirania lá do fazer um. Mas hoje eu fiquei muito impressionado porque eu achei uma bela maneira de falar e muito viva e concreta de falar do real, mostrando esse paradoxo, vamos dizer assim, esses 2 pés, que ele não existe sem o outro pé. Ele não existe sem essa contraposição que sempre, para mim, difícil de dizer, porque eu sempre vejo isso muito mais na ordem do significante, que você vê um S1, um S2, e como, de uma certa maneira, a fala do Romildo, quando ele aponta esse paradoxal, isso que um não existe sem o outro, né? E eu acho que essa é uma frase muito forte do Lacan, que não existe sem o outro, aponta que o que essa estrutura, vou falar bipartido, mas apesar de achar que isso implica o 3 também, mas ela
é a forma como um real pode se colocar e se articular contingencialmente, porque ele vai sempre se colocar no sentido de fazer ali uma fagocitose e fazer e totalizar, e como essa questão da totalização e do claudicar é alguma coisa que é o próprio, na minha leitura, quando eu escuto, é a própria essência da psicanálise, seja em intenção no consultório, quando alguém está ali escutando, interrogando, e num lugar de objeto, mas, sobretudo, nessa dimensão da psicanálise em extensão, na dimensão da escola, como isso é difícil, né? Manter essa claudicação, esse real, no paradoxo. Eu também queria comentar do título, que eu gostei muito quando vocês colocaram real na instituição analítica. Eu achei que faz um nó aí nesse título em si, que a mim me serviu bastante. E destacar a frase que a Andréia trouxe, a gente está falando do mal-estar aqui, mas fomentar uma comunidade com mal-estar. É isso, né, André? Então, tem fomentar, tem estimular, comunidade e mal-estar. Não é cada um com seu mal-estar sentindo angustiado, fofocando no corredor, né? Tem fomentar essa comunidade que não está fácil, não. Eu acho que a gente tende a tamponar isso muito rápido. E o quanto que a experiência institucional, fiquei pensando nisso, né? Aquela expressão do Lohan, no Política do Passe, Identificação Dessegregativa, falando em paradoxo, né? Identificação dessegregativa, ele fala de experiência de escola, né? E a gente tem também a experiência institucional, que traz muito isso, essa experiência de castração e de fazer laço o tempo todo, né? A gente está o tempo todo se aproximando e vivendo alguma coisa, e do sintoma também, a Fátima estava aqui falando de cada um, né? Então, tem algo da experiência institucional mesmo, né? De vamos montar uma jornada, vamos montar não sei o quê, que é formativa. Então, achei legal, isso me fez pensar a própria instituição por um outro viés que eu queria falar aqui do mal-estar. Raquel? Boa noite. Eu queria pensar algumas coisas, e uma delas é... Raquel? Sim. Então, com a palavra. Eu queria pontuar esse fragmento, né, que a Andréia e Romildo tocam, né, e sobre esse caminho que Lacan faz o tempo todo, né, em direção ao real, né, e nessas contingências, nas rupturas, enfim, tudo que faz surgir o real de alguma forma, e como o sentido, na verdade, se dirige numa tentativa de tocar ou de circunscrever alguma coisa desse real, né? E eu acho interessante o que Ruth fala sobre a supervisão, e é um tema que a gente vem se debruçando sobre ele no conselho, e eu gostaria de perguntar se vocês acham que é possível pensar o supervisor como um guia que vem atrás, né? Vem atrás iluminando um real, na verdade a gente procura uma supervisão por causa do real do caso, né? Das rupturas, do que não vai bem, né? Se o supervisor não poderia estar nesse lugar de um guia que vai atrás iluminando esse caminho de construção, né? Enfim, é isso. Ana Tereza? Alô, Ana Tereza? Tá aí. Vai lá. Oi. Dá para ouvir? Sim. Ah, Sim. tá, porque eu não estava conseguindo desfazer o som. Não, agradecer primeiro, que realmente é ótimo, essas noites têm sido muito boas, é uma pena não ter podido estar aí hoje. E uma coisa que o tempo inteiro eu estava pensando, eu não sei se porque a gente está na beira da jornada de cartéis, ou se porque eu estou aí com uma tarefa de escrever um texto sobre o cartel, e o tempo inteiro me vinha na cabeça como o cartel fazendo esse laço entre escola e instituição. Tem uma questão aí que eu acho que é interessante, cada vez que eu estudo sobre cartel, eu vejo a riqueza desse dispositivo proposto por Lacan,
que tem a ver a estrutura da escola como um cartel, ou o cartel como a célula mínima, né? A escola reduzida ao seu mínimo, fala um pouco disso, né? O cartel ele se inscreve no catálogo, tem uma realidade bem institucional, né? É preciso inscrevê-lo na escola, em nome próprio, como uma aposta de que acontecerá ou não. E é só no final, só depois, só na saída, a partir de um produto, a partir de algo que se produz aí de enunciação singular, é que a gente pode dizer houve um cartel ou fiz desse encontro aí um trabalho de cartel, um trabalho de formação, um trabalho de ensino, né? Um autoensino aconteceu aí no cartel. Então, eu acho que é interessante a gente pensar o cartel nesse lugar aí do laço entre escola e instituição. Eu acho que ele é bom para pensar isso. E a outra coisa que eu pensei também, Romildo, quando você fala do paradoxo, sim ou não, eu também fiquei pensando numa forma aí da gente incluir o tempo, porque às vezes o que é sim se torna não num tempo depois, e vice-versa. E aí também, pensando no cartel, a questão do tempo, desse só depois a gente pode dizer se houve ou não efeito de formação. Análise, exatamente. A estrutura do cartel, ela é uma estrutura analítica, num certo sentido. E tem esse tempo a posteriori, né? Só de fora você olha e diz o que aconteceu. Enfim, era mais isso e agradecer vocês pelo trabalho, que foi muito bom estar aí com vocês, estar daqui com vocês aí. Bom, agradecer Romildo, Andréia, até a segunda-feira que vem.